justiça em juízo, não há o que possa ser feito em favor do réu. Ele será condenado inapelavelmente. Esses dois atributos divinos, eles são incompatíveis quando ou se aplicados simultaneamente à mesma pessoa. Ou seja, se Deus é misericordioso, Ele deixa de punir. Se Ele é justo, Ele deve punir. Quando há juízo, não é possível ter misericórdia. E sem misericórdia, o pecador está perdido. Então alguém pode perguntar: é impossível Deus ser ao mesmo tempo misericordioso e justo? Porque se é impossível Deus ao mesmo tempo ser misericordioso e justo, como que eu vou ser salvo? Porque Deus tem que tratar de justiça para comigo. Mas para eu ser salvo e não ir para o inferno, eu preciso da misericórdia de Deus. A única maneira do réu ser livre da punição, diz a Bíblia, é se alguém o substituir, tomando para si a punição. Ou seja, a misericórdia que foi dirigida para uma pessoa resultou no juízo sobre outra pessoa. Por isso que Jesus Cristo é o nosso justificador. Por isso que o hino 12 do cantor cristão, o poeta vai dizer: louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo para assim nos remir. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Deus nos trata com justiça, todos. Mas Ele também nos trata com misericórdia aos salvos? Sim. Por quê? Por causa de Cristo. Tão somente por causa de Cristo. Algumas aplicações que a gente pode fazer para as nossas vidas. Que tudo isso que a gente ouviu até agora tem de prático para o nosso viver? Primeiro, a Bíblia nos ensina o seguinte: suplique a misericórdia de Deus. Irmãos, quantos de nós aqui estamos vivendo vidas desconectas com a vontade de Deus? Quantos que aqui estão hoje estão vivendo vidas de pecado? Clame a Deus por misericórdia. Lá no Salmo 51, quando Davi percebeu a besteira que fez, quando ele estava lá cheio de problemas por causa dos erros cometidos, lá no momento dos seus pecados, qual foi a oração que ele fez? Compadece-te de mim, ó Deus.
segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quem vive em pecado precisa clamar a Deus por misericórdia. Suplique a Deus por misericórdia sobre a sua vida, para que Deus venha redimir, restaurar, salvar a sua vida, a vida da sua família. A Bíblia nos incentiva e nos ensina a suplicarmos a Deus por misericórdia. Segundo, ainda aqui, não só se você está em pecado, se você enfrenta aflições. Você não está em pecado, mas a sua vida está um caos. Problemas em vários setores da sua vida. Problema para resolver em casa, no serviço, problema pessoal. Se você enfrenta aflições, suplique a Deus por misericórdia. O mesmo Davi, ele vai dizer no Salmo 57, num momento de grande angústia: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Enquanto as calamidades não passarem, clame a Deus por misericórdia. Ele vai te ouvir. Até que passem as calamidades. Muitos de vocês que aqui estão gostam, como eu, e admiram um camarada chamado Augusto Nicodemos Lopes. Pastor presbiteriano, lá de São Paulo. Ele conta que numa fase da sua vida em que ele estava fazendo doutorado na Alemanha, e ele entrou em contato com várias ideologias terríveis que questionavam a fé cristã, com ideologias liberais que sacudiram a fé dele. Ele diz que durante um longo tempo da sua vida, ele só conseguia fazer uma oração ao Senhor. Qual era? Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Acabou. Só orava isso. Ele falou: eu levei muito tempo da minha vida fazendo uma única oração de uma única frase: tem misericórdia de mim. Então, meu amigo, meu irmão, se você passa por calamidade, por problema, por situação complicada, clame a Deus por misericórdia. Deus há de te ouvir. Segundo, às vezes não é você que está passando por problemas graves, complicadíssimos, mas você sabe de alguém, conhece alguém que passa por problemas terríveis. Suplique a Deus por misericórdia por essas pessoas. Às vezes a pessoa não está em condições nem mesmo de orar. Tem misericórdia de mim. Nós precisamos orar por elas. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, pois muito me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Irmãos, é nosso dever como cristãos pedir a Deus misericórdia sobre a vida, sobre a família das outras pessoas.
Isso é dever nosso. Se nós sabemos de uma pessoa, de uma família, de alguém que passa por problemas e por tribulações, e nós não oramos, e nós não pedimos a Deus misericórdia por eles, nós estamos pecando. Daniel, quando se deparou com a miséria do povo ali no cativeiro, quando olhou o povo sofrendo, ele levantou as suas mãos aos céus, diz o capítulo 9 de Daniel, e diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias? Irmãos, é dever nosso orar pelas outras pessoas. Existem muitas pessoas que hoje estão sendo destruídas pelos problemas dessa vida e elas não conseguem orar. No meio da sua angústia, no meio da forte tentação que sofreu, Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Nós precisamos orar pelos outros, com os outros, junto com os outros, para que Deus dispense sobre eles que passam por angústias misericórdia. Rebeca, começa a ligar ali para mim. Terceiro, a Bíblia nos ensina a cantarmos, exatamente isso, cantarmos e celebrarmos e adorarmos através de cânticos as misericórdias do Senhor. O salmista diz lá no Salmo 89: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Ou seja, quando nós cantamos as misericórdias, nós estamos contando às novas gerações as bênçãos vindas das mãos de Deus. Como que eu sei que há 500 anos atrás Deus foi extremamente misericordioso com um camarada chamado Martinho Lutero? Porque as misericórdias de Deus sobre a vida dele foram sendo cantadas ao longo de décadas, de séculos e de gerações. Nós devemos louvar a Deus por causa das suas misericórdias. E a Bíblia diz, devemos louvar a Deus porque, como já lemos hoje, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Devemos louvar a Deus porque a misericórdia nos possibilita continuar existindo sem a ira de Deus sobre nós. Devemos louvar a Deus porque os eleitos são chamados de vasos de misericórdia. Devemos louvar a Deus porque o nosso Salvador, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, é o Pai das misericórdias. E devemos louvar a Deus porque sobre os seus filhos a sua misericórdia dura para sempre. Então preste atenção. Suplique a Deus por misericórdia sobre a sua vida. Suplique a Deus por misericórdia sobre a vida dos outros. Cante, celebre as misericórdias do Senhor. E por fim, pratique. Agora que é difícil, né? Pratique a misericórdia. Lucas 6,36, Jesus disse assim, é uma ordem: sede misericordiosos,
como é misericordioso o vosso Pai Celeste. Miqueias reuniu o povo e disse assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, andando humildemente com o teu Deus. O outro profeta Oséias, ele se vira para o povo e, falando em nome de Deus, ele diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Pratique a misericórdia. Irmãos, em tempos de tanta injustiça social, é ordem de Deus que olhemos para aquelas pessoas que sofrem. Nós precisamos olhar para elas com amor, com graça, com bondade e com misericórdia. Sabe o que diz Zacarias 7:9? Mostrai bondade e misericórdia para com seu irmão. Irmão ali não é da igreja, irmão ali é do povo, é conterrâneo, é o próximo. Nós precisamos praticar a misericórdia. E aí eu quero dizer uma coisa para todos nós que aqui estamos. Essa é uma coisa na qual nós temos falhado como igreja. Nós somos muito relapsos nessa ordem de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu tenho vergonha, muita vergonha do que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Preste atenção nesses números. Números de 2011 no Brasil. Primeiro slide. Os 10% mais pobres detêm 1,1%, enquanto os 10% mais ricos detêm 41,9% da renda total do país. Isso é uma vergonha. Os 10% mais pobres têm 1,1%, enquanto os 10% mais ricos possuem 41,9%. Próximo. 1% mais rico detém 12,9% da renda total do país. Isso é um absurdo. Próximo. 2% da população brasileira, você acredita nisso? Detém 50% das terras do país. Sexta-feira eu estava lá na casa de Reinaldo, e aí a gente estava comentando ali sobre aquela área gigantesca do condomínio Privilégio. E aí eu falei assim: Reinaldo, é verdade que esse condomínio aqui é da família Cef? É. E não só esse condomínio, mas o restante das terras todinhas, até não sei aonde. Aí alguém perguntou assim: será que é possível alguém ter essa quantidade toda de terra? 2% da população brasileira detém 50% das terras do país. Próximo. A família brasileira gasta em média R$ 2.626 por mês. Na região sudeste, R$ 3.135 por mês. No nordeste, R$ 1.700. Praticamente a metade da região sudeste. Então dá para vocês perceberem
pobreza que é aquilo ali. Uma vez eu fui convidado para pregar numa cidade chamada Passagem Franca. Você desce no Piauí, Teresina, anda 4 horas de carro, entra dentro de uma balsa com carro, anda mais 1 hora dentro da balsa, depois anda mais 4 horas de estrada de chão para chegar em Passagem Franca. Todo mundo tinha que ir lá um dia. Vocês viram o que é pobreza. Próximo. O Brasil é composto por 5.565 municípios, porém, 50% de toda a renda do país é produzida por 54 municípios. Números arredondados significa o quê? 1% dos municípios respondem por 50% da renda total do país. Isso é uma vergonha. Próximo. Embora o país tenha mais de 51 milhões de famílias, apenas 5.000 famílias detêm 45% de toda a riqueza nacional. Próximo. Segundo a ONU, o Brasil ocupa o 8º lugar entre as nações de maior desigualdade econômica do mundo. Números de 2011. Agora, números no mundo. Pode passar, Rebeca. Qualquer pessoa que possua bens em valor total superior a R$ 8.600, uma moto usada, possui mais riqueza do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas do mundo inteiro. Entendeu isso? Você tem em bens, em patrimônio, mais do que R$ 8.600, uma moto usada, meu amigo, você está melhor que metade do mundo. Próximo. Quem possui bens em valor superior a R$ 162 mil, uma casa simples em São Gonçalo, Rio de Janeiro, possui mais riqueza do que 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. Você tem uma casa paga? Uma casinha simples. Você está melhor do que 90% da população mundial. Agora preste atenção, próximo. Quem possui um patrimônio superior a R$ 1.600.000, ou seja, junta lá o seu apartamento, a sua casa, você tem mais de um apartamento, mais de uma casa, mais de um imóvel, se o seu patrimônio consta lá, não é que você tem isso na conta bancária, nem que você tem isso a seu dispor, se você tem em patrimônio mais de R$ 1.600.000, quem possui mais riqueza do que 6 bilhões e 900 e 300 milhões de pessoas. Você está melhor do que 99% das pessoas do mundo. Você tem noção disso? Próximo. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é o melhor país do mundo em IDH? Noruega, depois vem a Austrália e a Holanda. Brasil, 84º. Como que o IDH e a distribuição de renda afetam na prática a vida das pessoas? Por exemplo,
Na Noruega, tá aí ou não? Então é o próximo slide. Noruega, expectativa de vida, 81 anos de idade. Brasil, expectativa de vida, 73 anos de idade. O pior IDH do mundo, do Congo, expectativa de vida, 48 anos de idade. Como que o IDH e a distribuição de renda afeta a vida das pessoas? Na Noruega, quanto tempo passa uma pessoa na escola? 12 anos e meio. No Brasil, 7 anos. No Congo, 3 anos e meio. PIB per capita na Noruega, 47 mil dólares. No Brasil, 10 mil. No Congo, 280 dólares. Até aí, obrigado, Rebeca. Quem vive no Congo vive quase a metade do tempo de quem vive na Noruega. E talvez aqui a questão principal nem seja essa. Nem seja o tempo de vida, mas a qualidade de vida que essa pessoa tem no Congo. Não é só a quantidade, é a qualidade. Irmãos, o que deve chamar a nossa atenção não são apenas os números, mas as implicações desses números para nós, individualmente como pessoas e coletivamente como igreja. O que esses números, rapidamente, sem uma reflexão aprofundada, nos mostram? Nós chegamos a algumas conclusões rápidas, só de olhar, não precisa refletir muito não. Primeiro, nós somos ingratos quando nós reclamamos da vida que temos. Você reclama da sua vida, Deus não te fulmina na hora, é por causa da misericórdia dele. Pode ser que você esteja entre aquele 1% da população do mundo e está abrindo a boca para reclamar. Pode ser que você não tenha um patrimônio de 1.600.000 reais, mas você está entre aqueles que têm pelo menos uma casa. Você está melhor que 90% do mundo. Se você não tem nem isso, mas tem pelo menos uma moto usada, você está melhor que a população, a metade da população do mundo. Então, antes de abrir a boca para reclamar, lembre-se disso. Esses números nos mostram que nós somos ingratos quando reclamamos. Esses números nos mostram que nós somos arrogantes quando nós pedimos mais a Deus. Eu quero mais e o Senhor não me dá. Eu quero, e o Senhor não me dá, o Senhor não me... Arrogância. O que Paulo diz lá em Timóteo? Tendo sustento e com o que vos vestir, estejamos contentes. Você tem uma casa e como se vestir, esteja satisfeito. Somos arrogantes. E terceiro e último, contextualizando no que eu estou pregando. Não apenas somos ingratos, não apenas somos arrogantes, mas nós também somos extremamente egoístas quando nós não compartilhamos com as pessoas que precisam os nossos bens, os nossos recursos. Irmãos, como nós somos egoístas. Como nós pensamos apenas no nosso, no meu.
coisa feia.